Conhecimento prático sobre a língua portuguesa. Você ouve agora Nossa Língua com Diego Rico. Nossa Língua com o professor Diego Rico tá de férias. Tá tranquilo, tá favorável. A escola tá parada. As escolas particulares e cursinhos param tudo agora no meio do ano. Tudo, mas aí as escolas públicas, elas param por 15 dias só. Ah, mas já dá pra dar uma descansada, né? O quê? Já dá uma respirada. Que 15 dias? Toda sexta-feira, às 2:30 da tarde, tá por aqui. Com a gente também tem a Mandy Ferreira, fazendo os trabalhos técnicos do audiovisual. Quer falar um oi pra turma? Olá. Oi, turma. Oi, turma. Diego, o que você trouxe de bom pra gente aí, cara? Um monte de dica de língua portuguesa. Vamos começar com o nosso... Vamos aprender a nossa língua? Vamos aprender a nossa língua com o nosso quadro? Vamos lá. Então vamos. E aí, Diego? Falou bonito ou passou vergonha? Na Clube FM, Nossa Língua. Esse quadro que já é famoso. Famoso, mundialmente famoso em Votuporanga. Não, na verdade, Votuporanga não, né? Em um monte de lugares. De cidade. Na região inteira. A Clube tem uma abrangência de mais de 90 cidades na nossa região, 4 estados. Então, nossa língua já tá... Então, meu programa é interestadual, é isso? Fora os trabalhos de audiovisual que a Mandy faz aí, que vai correr no trecho, né? Mundo afora. Não, eu sou internacional, então. Você é internacional. Eu sou internacional. Dá licença, dá licença. E aí, falou bonito ou passou vergonha? Falou bonito. Na verdade, nossa, hoje tem um monte de falou bonito, passou vergonha, porque o pessoal mandou um monte de perguntas pra mim. É legal que o público começa a participar, né? Nossa, o programa tá feito, eu não fiz nada dessa vez. É legal. Olha só, tinha uma vendinha, passei aqui em Votuporanga, inclusive. Sabe aqueles caminhões que passam na rua, que param na rua vendendo fruta, essas coisas? Sei. E aí tava escrito assim, vendem-se melancias, laranjas. Esse foi, eu não preciso nem dizer, né? Esse falou bonito demais. Que legal. E é confuso isso, né? Olha, porque o que dá pra ver muito vender. Então, rapaz, é até difícil explicar de uma forma simples essa, porque é uma regra gramatical meio complexa, se pode-se dizer. É o seguinte, depende do verbo. Se eu tiver um verbo que não precisa de preposição, como é o caso do verbo vender, por exemplo, eu vendi roupa. Comprar, eu comprei uma melancia. Então, assim, se é um verbo que não precisa de preposição, então ele tem que concordar com o objeto da frente. No caso é melancias. Tá então tem que ir pro plural, você entendeu? Vendem-se melancias. Agora, se for um verbo que precisa de preposição, como por exemplo o verbo precisar, precisa-se, esse é muito comum, precisa-se de ajudantes. Então, ajudantes está no plural. Ou precisa de ajudante. Se fosse singular. Sim, mesmo sendo plural, o verbo não flexiona. Tá. É aí que tá. Porque como ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, como ele precisa de uma preposição, significa que ajudantes não é o sujeito dessa frase. Porque, pensa comigo, alguém precisa de ajudantes. Sim. Então, não são os ajudantes que estão precisando de alguém. É alguém que precisa. Exatamente. Então, o verbo não vai concordar com o objeto que tiver na frente. O verbo vai concordar, na verdade, é um sujeito indeterminado. Quando eu falo precisa-se, na verdade, eu não tô falando quem precisa. Alguém precisa. Então, quando o verbo ele é indireto, vamos lá, ele não flexiona. Como, por exemplo, o verbo precisar. Agora, se eu fosse dizer assim, contrata. Quem contrata alguém. Não tem preposição. Então agora eu tenho que flexionar. Se eu for dizer contrata-se ajudantes, então agora eu tenho que botar no plural. Contratam-se ajudantes. Entendi. Então o que você vai pensar? Se na frente do verbo tem o de, tem o com, tem o para. Se tiver uma palavrinha na frente do verbo, ele não vai flexionar, vai ficar sempre no singular, como é o caso do precisa-se. São umas regrinhas que dá pra gente dar uma decorada, né? Olha, algumas coisas. É assim, dava pra eu dar uma explicação maior, mas eu tenho medo de ficar muito profundo. Entendi. E ficar muito chato. Mas basicamente é o seguinte, é tudo uma questão de sujeito. É uma concordância. Assim como a gente fala assim, nós fomos, eu não falo nós vai. Sim. Eu falo nós fomos. Eu falo precisa-se de ajudantes, porque os ajudantes não são o sujeito. Não é nós, vai. Entendeu? Então não precisa concordar o verbo. Só que quando eu falo contrata-se, quem que contrata-se? Quem tá na frente. Contrata-se ajudantes. Então eu tenho que pôr no plural. Contratam-se ajudantes. Por exemplo, uma costureira. Aí ela faz uma plaquinha. Costuram-se roupas. Costura roupas. Então, olha. Diego, eu não vou lembrar essa regra, é muito difícil. Costuro roupas. Exato. Então, se você não for lembrar da regra, põe tudo no singular.
Ah, fica mais fácil. Não, porque aí costura-se roupa. Não errar. Isso. Costura roupa. Na verdade, costura-se. Não precisa colocar nada, né? Ou então, por exemplo, ajudantes. Aí você tá na dúvida se contratam-se ajudantes ou contratam-se ajudantes. Aí você escreve assim, sei lá, contrato ajudantes. Porque essa dúvida, ela é gerada pela partícula se. Contrata-se, contratam-se. No nosso caso, o caminhão de melancia estava correto. O caminhão, você acredita, cara? O caminhão de melancia do tiozinho lá da esquina. Um cara, que sensacional. Que legal, que bom. Não é? Nossa Língua, sua aula de português na Clube 92. Toda sexta, às 2:30 da tarde, ele está aqui com a gente. O que mais que temos pela frente, professor? Olha, tem várias dicas soltas, assim, várias perguntas que o pessoal me mandou, então eu vou ver se eu consigo responder a maioria delas. Tá. O pessoal perguntou por que não existe menos. Menos? O que acontece é que é o seguinte, menos, ele é um comparativo, ele é um advérbio, pra te falar a verdade. E advérbio não varia, nunca. Masculino e feminino, ele é... Não tem nada. Não tem masculino, não tem feminino, não tem plural, não tem... Eu vou te dar um exemplo. Advérbio, existem 7 tipos de advérbios. De negação, de afirmação, de dúvida, de intensidade, de modo, de lugar e de tempo. E pra decorar tudo isso? É fácil. Hoje é advérbio do quê? Hoje é advérbio A cabeça dá um nó, né? de tempo, poxa. Você tá sacaneando, advérbio de tempo, é hoje. Aí você tem, por exemplo, hoje, ontem, agora, é tudo tempo. Sim. Poxa. Agora, aqui. Indica o quê? Lugar. Lá em casa. Na pizzaria. Lugar. Tudo lugar. Tá, qual que é o plural de aqui? Não tem. Não dá, né? Você entendeu? Qual feminino de aqui? Não tem como. Não tem Qual como. feminino de hoje? Qual plural? Hojes? Não tem. É uma regrinha básica que... Exato. Só que acontece o seguinte, esse é meio óbvio que não tem, que advérbio não varia. Só que quando é o caso de intensidade, parece que varia. Por exemplo, muito. Aí você fala, mas existe muitos. Não. Porque muito é advérbio de intensidade. Por exemplo, eu te amo muito. Ou eu te amo pouco. Eu não te amo. Eu te amo muitos. Então, só que existe a palavra muitos, mas aí não é advérbio. Não cabe, né? Aí indica quantidade. Por exemplo, eu tenho muitos amigos. Você entendeu? Sim, aí sim. Aí é outra coisa. Sendo assim, menos, eu posso falar, eu te amo menos. Então, se é um advérbio, também não varia. Hoje não varia, aqui não varia, amanhã não varia. Então, menos também não varia. Os advérbios não tem variação. Não tem variação. Que legal. Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Sexta-feira, às 2:30 da tarde. É, nossa língua. Nossa Língua, sua aula de português na Clube 92. Seguindo com o nosso programa, o que você trouxe? Mais uma dúvida. Eles me perguntaram também por que não existe o seja. Mas essa é uma dúvida muito cruel, cara. Sabe por quê? Seja. Não tem porquê. Porque é um verbo. E aí, algum filho da mãe inventou e começou a falar errado. E aí ele começou a divulgar que... Porque acontece o seguinte, existe o seja, né? Então, por exemplo, espero que você vá, espero que você seja, espero que você esteja bem. Então, não tem o seja. O seja? Não tem. Não, simplesmente nem cabe na frase. Não cabe. Basicamente, alguém conjugou um verbo errado, a outra pessoa conjugou também errado. O telefoninho sem fio vai embora. Exato. E aí? Exatamente. É o mesmo caso, também essa moça também me perguntou por que pra mim fazer é errado. Ela falou, não, eu sei que pra mim fazer é errado, mas por quê? É o seguinte, mim é um pronome oblíquo. O que isso significa? Significa que ele é passivo. Ele recebe ação. Então ele não pode praticar ação. Então eu posso falar assim, Lobão, dá o livro pra mim? Beleza. Você fala pra mim. Você percebe que eu tô recebendo? Você vai falar pra mim, eu tô ouvindo. Você vai dar o livro pra mim, eu tô recebendo. Só que se eu botar um verbo na frente, ô Lobão, dá o livro pra mim, ler, não dá. Pra mim falar. Também não dá. Aí eu tenho que usar o pronome reto, que é eu. Então, vou falar de um jeito simples. Mim sempre fica no final da frase. Mas a gente ouve bastante erro aí, né? Pra mim falar. Cara, demais. Eu vou te falar que eu tô pra mim pesquisar. Dá um tema aí pra mim pesquisar. Pois é. Não é? Pois é. Qual? Tem uma coisa que me incomoda muito, que é o gerúndio. Mano. Ele já tá dando risada já. E aí? E por que as pessoas acham que quando elas falam no gerúndio, elas estão falando corretamente? E se é errado usar o gerúndio? Perfeito, essa é o questionamento. Olha, a verdade é que você pode usar o gerúndio em
trocentas situações. Mas o que acontece é que o erro é quando se torna o gerundismo, que aí o pessoal tem mania de usar o gerúndio em toda situação. Olha, não tem uma resposta formal, eu vou falar o que eu acho. Porque o gerúndio indica uma coisa que tá acontecendo, ela tá no meio daquela ação. Então eu tô jogando bola, eu não joguei ainda, eu tô no meio do jogo. Então as pessoas costumam colocar o gerúndio no intuito de aproximar do presente. Por exemplo, você fala assim: Diego, então tá bom, então depois você me liga, beleza? Aí eu falo: não, tranquilo, eu vou estar te ligando amanhã. Parece que dá mais certeza. Parece que, olha, certeza que eu vou te ligar. Nossa, saindo daqui, já tá quase chegando. Parece que eu tô aproximando mais. Mas isso é errado. Isso é errado. Aí você fala: Diego, então quando que eu posso utilizar o gerúndio? O gerúndio, ele trata de um tempo muito específico. Quando eu falo, eu tô jogando, é agora. Eu tava jogando, eu preciso... Por exemplo, eu viro pra você e falo assim: ô Bendy, o que você tava fazendo ontem? É uma pergunta muito genérica, você não consegue me responder isso. Agora você fala assim: o que você tava fazendo ontem, depois da novela? Opa! Aí já especificou. Aí já especifiquei. Então eu preciso... Então você pode usar o gerúndio se você especificar. Eu posso, até no futuro. Ô, Bendy, o que você vai estar fazendo amanhã às 4? Sem problema. Amanhã às 4 eu vou estar tomando uma cerveja. Sem problema nenhum. Agora, se eu só virar pra você e falar assim: eu vou estar ligando pra você amanhã. Não é legal. Não é legal. Entendeu? Ótimo. Respondido. Toda sexta-feira ele tá aqui com a gente, às 2:30 da tarde, com o quadro Nossa Língua. Professor Diego Rico, deixa pra gente aí seus contatos nas redes sociais, seu telefone. O pessoal pode seguir meu perfil no Instagram. Tem tudo lá na Tem bio. tudo lá, tem tudo. CPF, tipo sanguíneo, tem tudo lá. Contas a pagar. Olha, nossa, inclusive vou colocar uns boletos lá. Que é Professor Diego Rico. Professor Diego Rico no Instagram. É isso. Aí tem telefone, tem todos os contatos. Tem perfil do Face, tem tudo. Sexta-feira que vem você tá de volta aqui com a gente? Sexta-feira eu tô de volta. Nossa Língua, toda sexta às 2:30 da tarde. Valeu, professor. Valeu. Abraço. Tchau, Manda. Tchau. Você ouviu Nossa Língua, com dicas úteis do Diego Rico. Toda sexta aqui na Clube FM.